Antônio José dos Santos, conhecido como Antônio Dona. Aí eu comecei andando canoa todo aí na base de 55 até 75 por aí. Comecei aí viajando mais no Val, era em um bote. Exatamente, foi o bote que afundou-se lá no Aió, que era Zé Preto. Aí depois eu comecei a viajar mais ercílio, era uma chata. Não era canoa de tora, era uma chata. Depois eu fui viajar mais Messias, que era canoa de tora, era Nova York. Ela tinha o apelido de Noca, depois botaram o nome Nova York. Foi Cornélio que construiu, reformou ela. Quando foi em 59, aí eu fui para Juazeiro da Bahia, passei um ano lá mais ou menos, voltei, aí já vim, não fui mais ser canoeiro, fui negociar. A vida era uma vida muito trabalho, né? Porque a gente não tinha assim o dia de chegar em casa, que era as viagens da gente era mantida pelo vento. Quando o vento estava bem, eu saía de Propiá 9 horas do dia, quando fosse mais ou menos 11, 12 horas da noite, estava chegando no Jacaré. E quando não tinha vento, aí não tinha. Eu passei 12 dias de Propiá para chegar no Corralinho, em 1960. Isso era 10 de janeiro. A gente saímos de Propiá, para a maior viagem, nós saímos de Propiá, nós íamos para Lagoa Comprida. E aí foi todo dia, chovia, ventava de cima. E nós foi se arrastando, nós veio para os Curiades veio para lá cima de Gararu. E foi foi 12 dias para chegar em Curralinho. Para acabar de chegar no Jacaré, nós veio de pé, eu e Codoca, do Curralinho para chegar no Jacaré. Deixei uma canoa lá no Curralinho, na mão com o neguinho Pidoca. Repara que sofrimento não era. 12 dias, quase a metade de um mês. E não tinha dia, não tinha assim, horário certo. Daqui para lá não, daqui para lá a gente saía daqui de Piranhas, 2 horas da tarde, era mais ou menos 24 horas de viagem. Rio seco. Rio cheio não, Rio cheio era mais rápido. Era poucas que ia para Penedo. Ia daqui a Vila Rica, que era ali de Entre Montes, de seu Zeca de Castro. Ela ia para Penedo direto. Tinha uma de Benedito Melo, que eu esqueci até o nome da canoa. Ia também para Penedo, mas a gente, nós era Propiá. Daqui a gente transportava descendo, era feijão, era milho e estaca, você sabe que eu comprava, posto coal. Eu vendia lá em Propiá. Vendi muita madeira ao São João de Batista, que era o pai de menininha, de Maria do Carmo. Negociei muitos anos com ele vendendo madeira. E a outros, aquele pessoal de Canhoba, Cedro. E também a outra coisa que a gente carregava daqui para lá, naquele tempo tinha muita criação de bode, de ovelha, porco. Era o transporte, como você acabou de dizer, era o caminhão Era o caminhão e o ônibus, né? Era isso. Era o caminhão. E havia também passageiro? Tinha. Os passageiros, a gente, dia de quinta-feira, eu me lembro como hoje, a gente ia lá para a estação, para aquela estação de trem, tinha trem que ia para a gente ia esperar os passageiros que vinham de São Paulo, do Rio de Janeiro, para pegar, cada um pegava com a canoa, pegava para outro. Aí a gente ia deixando esses passageiros, Traipu, Gararu, Belo Monte, Limoeira, lugar que tinha, a gente vinha transportando eles. Canindé tinha canoa toda? Tinha. Tem uma canoa que foi de Odon, que era o Birajara. O Birajara? Era o Birajara. Depois ela passou na mão de Ananias, passou para o nome Ângela Maria. Deixou o nome Ubirajara, trocou de nome, passou a ser Ângela Maria. De quem era o proprietário? Era de Odon. Odon vendeu para o Ananias, Ananias parece que vendeu para o Antônio Apolônio. Vamos lá. Então assim, quantos dias de viagem daqui do sertão para Propiá? O dia normal mesmo, assim, né? Sim. Descendo, bordejando, né? Daqui para... Dependendo, tem duas versões. Tem o rio cheio e o rio seco, né?
Rio cheio era um dia e meio. Só quando não tinha vento, era que a gente até remava. Tinha um remo grande, tinha aquela tábua de zinga, você botava para, às vezes, se defender de uma ilha, que as águas levavam. A canoa, ela ficou sem vento, ela descendo, ela fica sem leme. Ela tem que ter uma marchazinha, você remar, fazer qualquer coisa, tá uma ilha de frente, uma pedra, você tem que botar o remo para tirar ela, senão as águas rolam e vai bater em cima. Agora com vento não, com vento ela tem marcha. Ela vai bordejando, se a ria estava debolida, né? Ela tábua caça ela e ela é quem dá o impulso para lá. Ela não parava nem de dia nem de noite descendo. Descendo, só se tivesse temporada de vento. Porque o comum da gente era quando chegava 6, 7 horas da noite, 6 horas, 5, 6 horas, aí o vento ficava forte descendo. E a gente arriava. Encostava ali num lugar, já tinha uns portos, mais ou menos, a gente já tinha aquela base, encostava, arriava os panos, só saía depois que o vento acalmasse. Tá certo. Quantas pessoas que a tripulação, uma canoa de tolda tinha? O comum era 3. Quem era? O que viajava. Os 3, quem eram eles? Piloto e os 2 canoeiros. Geralmente o piloto é o proprietário, como era? Não, às vezes era o proprietário, mas eles tinham os pilotos. Porque tem uma diferença, piloto e canoeiro. Qual é a diferença? Eu acho que era uma coisa só porque aqui um era tomava a responsabilidade. Tinha o mestre, né, que é aquele que sabia mais, que era o piloto. Como tinha Pedro Chiquitaia, tinha Odon, tinha o Messias mesmo, que era do Chico, que era o dono das canoas, que eram os pilotos, né? Mas era eles. Mas como Cuíte, aqui em Canindé, Cuíte era o piloto, do Santo era piloto. De Canindé o senhor lembra de quem? Começando por Canindé, quem eram os pilotos que eram famosos? Era Antônio Fininho, pai de Pedro Fino, e Cuíte. Eram 3, esses 3. Esses que eu conheci. Eram 3 em Canindé. A Canindé, Pirapora, Ângela Maria e Pirapora. E Piranhas. Piranhas. Alagoana, Argentina e a Vila Rica de Entre Montes. Aqui, essas duas. Alagoana, Argentina. E tinha uma canoa chamada Rio de Ondas, que era de... Essa eu alcancei pouco, mas tinha, que era daqui, que era de Tonheiro, de Juca. Ela foi para Juazeiro da Bahia. Entre Montes tinha a Vila Rica, Cajueiro tinha a canoa de Zeca, que era auxiliadora. Jacaré tinha várias, que era a Deodon Maria Luísa, que eles trocavam de nome, sabe? Aí tinha no fim tinha Maria Luísa, tinha a de Chico, que era Itabajara, Rio Negro, que era de Zé Calado, Nova York, que é a Nova York, que era de Patricias, Coalho, essa aqui era de Coalho, Bom Sucesso. Tinha a Vanderlita, o Abel tinha uma canoinha, não sei se tem como era não, Maria Frouxinha. Tem isso também, Maria Frouxinha? A de Abel. Agora da Ilha do Ferro tinha uma chata muito bonita, que era a Wanda, que era de Batista. Não era canotora, era uma chata. E tinha a canoinha de Seu Alfredo, era Rio Branco. Rio Branco, e tinha a Mantiqueira. Aí foi de açúcar. Tinha a Buenos Aires, a Cruzeiro e a Mercedes, que era de Raul, a Paladina. Pronto, só que eu me lembro, né? Mais ou menos quantas canoas o senhor lembra que tinha na época que o senhor viajava, trabalhando nas canoas de tolda? Tinham quantas mais ou menos? Só canoa de tolda. Se o senhor quiser também colocar canoa de tolda e chata, pode fazer uma estimativa aí. Tinha muito, devia ter tinha mais de 50, umas 60 por aí. Tudo. Chegava a 100 não? Não, eu não cheguei a ter 100 não. Qual era o tipo delas que navegava? Era canoa de tolda, chata e bote, e o que era mais? Não, bote só tinha esse que foi fundado lá. Era canoa de tolda e chata. A chata porque não tinha tolda, era coringa. As canoas de tolda era traquete, né? Chata.
E a Coringa é chapa- aquele pano e que é em forma de triângulo. É. O traquete É é um, aquela- é um pano que é formado é. com 3 É, o mastro e 2 vergas. machos, uma verga De baixo inferior e o pino. superior. O senhor lembra de alguns naufrágios, afundamento que teve com cano todo ou com canoas aí? Saberia dizer alguns? Ah, me lembro de Bilar, afundou-se. Não era mais de Bilar, era de Manuel Antônio, afundou-se lá Tabanga. na Tabanga. E o bote no Aió Essa de Bilar, ela já, na época que afundou, ela já tinha outro nome. já. Topázio. E tinha uma que afundou-se, que era de Propiá, que é aquele Horácio, que vendia coco. Eu esqueci que era na canoa, ela afundou lá no Morro Vermelho. Ela se afundou-se lá. E aqui no Rio de Cima, como a gente chama? Aqui afundou-se uma chata, Em Piranhas. piranha, chamava-se Peperituba. Era de Ilha do Ferro. Ali entre Montes Ela tem vinha carregada de sulipa dali, de Candé, bateu numa pedra ali para cima. Quando chegou aqui assim, por aí ela afundou, os pedaços todos. ali entre Montes tem uma chata afundado ali, que era do pessoal ali do Entre Montes. O senhor tem conhecimento disso? Quase de frente ao Angico. De Pedro, alguma coisa assim, a Eu chata. não me lembro, não. Eu me lembro que afundou-se uma que era daquele menino casado com sua prima, Rivaldo, que é do que ela soltou-se ali do Xiribum e ela afundou-se aí, uma chatinha. Ele nunca achou ela. Nesses naufrágios, nesses afundamentos, alguém chegou a morrer? Não conheci não, não conheci não. A comida dos canoeiros. Tem uma feijoada muito famosa. A feijoada era. A gente era cozinhada na panelinha de barro, não era? Lenha. Quando começou era lenha, não tinha nem carvão. Aí botava um pedacinho de. A carne era com osso. A feijoada boa era com. Você botava com. Aí botava tripa, botava um pedacinho de orelha de porco, toicinho, esse tipo de negócio. Quiabo, folha de couve e cebola, pronto. E fogo. Tá, lenha para cozinhar ela até. A gente botava mais aqueles de. Da calta, aquele negócio estourava. Depende do cozinheiro. O senhor cozinhava, sabe? Cozinhava. Ainda se for para fazer uma feijoada, o senhor Faço faz. na hora. O proprietário investia muito para fazer uma canoa toda. Fazia, não era para todo. Quem tinha uma canoa tinha nome de rico. Não era para. Era muito dependioso. Como era feita uma canoa de toda? A partir de quê? Ela começava, você tem que. Chamava armar ela, né? Aí tinha que ter as cavernas, aí começava por meio, botava duas peças. Começava com as peças e as cavernas. E dali ele ia armando ela, que aí vinha, primeiro ele armava o meio. Aí depois puxava para o romestre, coisa, e ia encavernando ela. E depois dela toda encavernada, porque tinha as cavernas e tinha as voltas, né? As voltas aquelas que tinha o meio de desenho. Que é para poder fazer o dargado, de popa e de proa. Ia ser como chamavam as voltas. No meio caverna. Quer dizer, praticamente tudo é caverna, mas eles davam o nome aqueles da popa, para armar a popa e a proa, era volta, que ela é torta, não é certo como uma caverna. A caverna é certo, e elas não, elas tinham que ter o mordo. Por sinal até que ele tinha o mordo, para botar o mordozinho, para poder riscar tudo certinho, para aquelas peças da frente chama fecho. Qualquer pessoa faz uma canoa toda. Ah, não. Quem é que faz uma canoa toda? Rapaz, hoje eu não sei nem quem faz, mas lá Naquela época? Naquela época, os carpinteiros bons tinham na Ilha do Ferro, que era mestre Neném, Dom César mestre Dedé, aqui tinha, Em Piranhas. aqui em Piranha, quem fazia as canoas por aqui era Miguel Pinto. Mas lá, a doutora era Cornélio, Pedro Jacaré. Roberto, tem em Propiá, tinha aquele pessoal de seu Agenor, era Antônio Piduca, era seu Piduca. Esse, pô, Quantas partes, assim, a divisão tem uma canoa toda? Você não lembra? olha, primeiro tem que ter a peça aqui em cima. Depois da peça, é o primeiro que eles colocam, a peça. Que é o... Tem o romestre de popa e o de proa, né? Aí primeiro ele faz aquele caixão com bota as cavernas
Bota umas tábuas no fundo, não é todas as tábuas, bota um pouco de umas 2 tábuas para poder botar as cavernas, por ali vai armando ela. A primeira é a peça, depois das peças, aí vem a desembolsação em cima, e por aí vai começando. Aí tem os feixes de proa. Na canoa toda, o que é que o senhor tem saudade? Nas viagens, às vezes, a gente encostava, atracava as canoas na outra, bem cedinho. As minhas amizades que eu tinha aqui do comércio aqui de Piranhas, eu tinha muito. Aqui era um lugar de comerciante direito. Eu negociava aqui dentro, nunca encontrei um cabo enrolado. O café da manhã era o quê? Era carne assada com farinha, chamava pirão d'água. Pirão d'água. Dessa turma antiga, o senhor sabe quantos tem vivo ainda, que era canoeiro, piloto? Eu só me lembro mesmo do Santo, tem Fernando e minha cervejinha que eu tomava, a turma aqui. Obrigado. Aproveitando a ocasião, nós nos encontramos aqui na cidade de Piranhas com o diretor de cultura, o Fábio Moura. É só em falar das canoas de toldas que navegavam, ou duas que ainda navegam, né? Mais precisamente essa de Piranhas, que ainda navega no Rio São Francisco. Só de falar nessa questão de navegação do Rio São Francisco, nos rebate a passagem do imperador Dom Pedro II para essa região, que instalou aqui a ferrovia e impulsionou essa navegação aqui no Baixo São Francisco. A navegação no Baixo São Francisco, que inicia a partir de 1867, marca a passagem do imperador Dom Pedro II para essa região, que instalou aqui a ferrovia e impulsionou essa navegação aqui no Baixo São Francisco. A navegação no Baixo São Francisco, que inicia a partir de 1867, marca um processo gigantesco de importância econômica aqui no Alto Sertão e mais precisamente utilizada através das canoas de toldas, onde pegava o produto que vinha para aqui através da ferrovia e levava até o litoral ou trazia de lá para cá. Como já foi citado, principalmente o produto do cotidiano sertanejo, né, que é o milho, o feijão e muita lenha distribuindo ao longo aí do Baixo São Francisco. Então as canoas de toldas, no Brasil que não se trabalhava muito a rodovia, o comércio, a economia se movimentava através da hidrovia ou ferrovia. É um exemplo da cidade de Piranhas, que Piranhas se torna um grande entreposto comercial. Então esse documentário vem a resgatar e manter viva na memória do povo, nas telas, a resistência desses canoeiros que navegavam aí por anos, por dias e dias, ao longo do Rio São Francisco. Então, desses canoeiros que navegavam aí por dias e dias pelo Rio São Francisco, né, o que a gente chama também carinhosamente de Rio Apará. E aí, a importância de se contar essa história pelo senso, pelo conhecimento popular. Lógico, existem materiais e materiais do senso científico publicados já, mas quando se entrevista, se valoriza a história contada do quem estava lá, puxando cordas, movimentando leme, movimentando bambolinas, levantando velas, dormindo no leito do Rio São Francisco, no meio do Rio São Francisco, dias e dias fora de casa. Então esse documentário é de suma importância, não só para os internautas, mas que possa ser divulgado também em universidades, faculdades e com o próprio ribeirinho, para que eles possam conhecer essa força, essa resistência desses canoeiros que dominavam, né, os ventos através das canoas de toldas. O documentário focou parte da história vivenciada por um piloto canoeiro, que é o Antônio de Dona, muito conhecido na região, falando da vida do canoeiro, mas falando também um pouco sobre a construção naval, as peças, a composição de uma canoa de tolda. Aproveitando isso, quero saber do senhor como é que está a situação da canoa de tolda, uma vez que essa Piranhas, essa canoa de tolda Piranhas, que já recebeu outro nome anteriormente, é um dos últimos exemplares ainda em estado de conservação e de navegação aqui no Baixo São Francisco. Temos essa e temos a outra mais aqui
aqui no Mato da Onça. Qual é a situação da canoa hoje? Como é que ela está? Em termos de conservação? A canoa de tolda, essa aqui de Piranhas, ela foi transformada, foi maquiada durante as gravações da novela Velho Chico. Ela foi muito, muito bem utilizada. Depois ficou aqui às margens do Rio São Francisco, por ser uma canoa que ficou muito famosa, devido a estar nas telas. Então, muitos curiosos, muitos fãs da mídia vinham para cá, subiam na canoa, acabava provocando uma degradação. É tanto que hoje ela está amarrada aqui às margens do Rio São Francisco e Piranhas, mas um pouco mais distante da margem, é um ponto que dificulte o acesso do curioso ou do banhista até o local, de uma forma que se possa preservar a canoa de tolda. Então, Piranhas, como é uma cidade tombada, com patrimônio histórico, então a canoa, ela insere também essa moldura do tombamento. E é importante se preservar, sim, a canoa de tolda. Por isso aí que a gente evita que ela fique tão próxima à margem, numa forma que a gente possa evitar cada vez mais a degradação. Parabenizar a iniciativa da TV Canyon, desses registros, desses documentários, em nome da pessoa da Deval Marques, muito importante esse resgate que está sendo feito. Nós temos, por exemplo, um exemplo de Tônio de Dona, que foi um canoeiro, várias travessias ele realizou, transportando pessoas, mercadorias, e eu, como diretor de cultura, acho muito importante o que está sendo feito, esse resgate histórico, para que a nossa cultura não morra, ela resista ao passar dos tempos. Esse trabalho de documentar diversos segmentos culturais do nosso município, como o canoeiro Tônio de Dona, pessoas como Dona Marinha da Cabeça do Negro, Alzira Marques, e está sendo feito documentários de outros agentes culturais do nosso município, históricos, é muito importante e vital para que, além do reconhecimento, seja feito esse acervo e disponibilizado para o máximo de pessoas.